Olá pessoal, eu me chamo Rafael e no vídeo de hoje nós vamos ver as condicionais em inglês, a 0, a 1, a 2 e a 3. Mas antes de ir para o vídeo, não esquece de deixar seu like e de se inscrever no canal. Então pessoal, hoje nós vamos ver as condicionais. Começando pela condicional 0. Expressa ações decorrentes de leis naturais ou universais. Expressa situações gerais que são sempre verdades. A estrutura. A estrutura da condicional vai ser formada por duas sentenças. A primeira, na condicional 0, vai ser if mais simple present. E a segunda sentença no simple present. Lembrando que se o if estiver na frente, nós geralmente colocamos uma vírgula para separar as duas orações, tá? As duas sentenças. Vamos aos exemplos. If you hit ice, it melts. Aqui nós temos duas frases. Expressa ação decorrente de leis naturais. Aqui é uma lei natural, universal, um fato. Se você esquentar o gelo, ele derrete. Primeira frase com if no simple present. Segunda frase no simple present. Se você não domina muito o simple present, eu tenho um vídeo ensinando aqui no canal sobre o simple present, eu vou deixar aqui linkado, tá? Segundo exemplo, if you freeze water, it turns into ice. Se você congelar a água, ela torna-se gelo. Então, nós temos a primeira com if no simple present e a segunda frase no simple present com s. Os dois aqui estão com s porque estão conjugados com it. Toda vez no simple present que a gente conjuga um verbo com he, she ou it, eles vão sempre receber s, es ou ies. Não sabe ainda? Então vou deixar aqui linkado o vídeo no Simple Present, como eu falei antes. E o último exemplo, if I work a lot, I get tired. Se eu trabalhar muito, eu fico cansado. Aqui nós temos a primeira estrutura com o if e o Simple Present, segunda estrutura só com o Simple Present. E a segunda frase é uma situação geral e é verdade, se você trabalhar muito, você fica cansado. Primeira condicional. Expressa uma situação hipotética no futuro e é marcada pela construção if mais simple present e will. Will dando ideia de futuro. Então nós temos if I work a lot, I will earn a lot of money. Se eu trabalhar muito, eu ganharei muito dinheiro. Então a primeira estrutura no simple present, if I work, e a segunda com will. Segundo exemplo. Se ela estudar, ela será aprovada. Aqui o studies termina em Y. Quando o verbo terminar em Y, precedido de consoante, você for conjugar no simple present com he, she ou it, você tira o Y, coloca IES. E a segunda frase aqui, will be, futuro. Tá? Então, estou seguindo a estrutura. Simple present mais o will. Terceiro exemplo. Se o Bob vir, a sua mãe ficará muito feliz. Primeira frase. Primeira sentença com if e no simple present, comes. E a segunda frase com will no futuro, will be. Tá? Então, a primeira estrutura, presente. Segunda estrutura, futuro. Aqui tem uma observação. Note-se que nessa condicional, o verbo que segue a sentença condicional deve estar sempre no presente. Então, o verbo que tiver com with vai sempre estar no presente, como está aqui, if mais simple present. Segunda condicional. Expressa uma situação hipotética no presente e é marcada pela construção if mais past. E a segunda sentença ela vai vir com would, could, might, should, mais o infinitivo do verbo. Exemplo. If he had a lot of money, he would travel around the world. Se ele tivesse muito dinheiro, ele viajaria ao redor do mundo. Então, primeira frase, no simple past, aqui o verbo é o have, que no passado é had. Por isso que está if he had. E a segunda frase está com would mais o verbo principal, travel. Segundo exemplo. If they were rich,
they would buy a fancy farm. Se ele fosse rico, ele compraria uma fazenda. Nós temos o with mais o simple past, que aqui é o passado do verbo to be, e a segunda frase com would mais o verbo principal. Último exemplo, if I won the lottery, I would buy a farm. Se eu ganhasse na loteria, eu compraria uma fazenda. Aqui nós temos o won, que é o passado do win, verbo ganhar, e aqui would mais buy. Lembrando que a gente poderia ter frases com could, might, should, só que eu acabei pegando exemplos só com would. Aqui uma observação. Sabe-se que o passado do verbo to be, lembrando que aqui tem as três formas dele no presente, am, is e are. É was para am e is e were para are. No entanto, se tratando de sentenças condicionais, nós vamos sempre usar a forma were, tanto para I, he, she e it. Tá? Exemplo, if I were rich, I would travel a lot. Se eu fosse rico, eu viajaria muito. Aqui, o certo seria was, mas como é condicional, então eu tenho que colocar o were. If I were rich, passado. I would travel a lot. If you were rich, would travel a lot. You were já é o normal de usar. If she were rich, she would travel a lot. Se ela fosse rica, ela viajaria muito. Então nós temos aqui, she were. E o último exemplo, if you were rich, we would travel a lot. Se nós fôssemos ricos, nós viajaríamos muito. If mais o we e o were, que é o passado simples, e would mais o verbo no infinitivo. Terceira condicional e última. A terceira condicional, ela expressa uma situação hipotética no passado e é marcada pela construção if mais past perfect, nós vamos ter que usar o with e o passado perfeito. E a segunda sentença vai ser would have, could have, might have, mais o passado particípio. Vamos ao primeiro exemplo. They won't have missed the opportunity if they had paid attention. Eles não teriam perdido a oportunidade se eles tivessem prestado atenção. Aqui nós temos o início da frase não está com if. Então eu não preciso colocar a vírgula. Eu tenho wouldn't have missed, seguindo exatamente a estrutura. Would, aqui só que está com not, mas não faz diferença. Have e o missed é o passado particípio do verbo miss, tá? E aqui depois, na segunda sentença, nós temos o with, mais o they, mais o had e o paid. O had é o passado do verbo have e o paid é o particípio passado do verbo pay. Então aqui nós temos a estrutura o quê? Do passado perfeito. If mais passado perfeito. Correto. Segundo exemplo. If we had stayed at home, we couldn't have seen her son. Aqui nós temos o if mais o passado perfeito e a segunda frase com could have e o seen, que é o passado particípio do verbo see. Correta estrutura. E último exemplo. If he had arrived early, he couldn't have missed the flight. Se ele tivesse chegado cedo, ele não teria perdido o voo. Primeira frase com passado perfeito, had arrived, passado perfeito correto. E a segunda sentença com would, have e o passado particípio. Mesmo caso aqui, do missed. Agora nós vamos, pessoal, para os exercícios. Eu separei 3 exercícios, 2 exercícios da EA e um exercício da AFA. Então, vamos para o exercício. Vou deixar aí na tela a imagem da questão, vou dar um tempo para vocês fazerem. Vocês dão um pause, façam e voltam para o vídeo, ok? Então, aqui é uma questão da EA de 2016. Selecione a alternativa que completa a frase abaixo na terceira condicional. Aqui, a questão já te dá
o norte, já te diz que ele quer a questão na terceira condicional. Então, ó, if she hadn't read the news magazine, she... Você sabendo a estrutura da terceira condicional, você já mata a questão de cara, porque a parte que a gente completaria aqui teria que vir com could, ou would, ou might, mais o have, mais o passado particípio. A única questão que tem o could, o have e o passado particípio é a letra D. As outras questões não completam a terceira condicional. Então, gabarito, letra D. Se ficou em alguma dúvida, volta para a estrutura da terceira condicional que você vai conseguir perceber. Ok? Segunda questão. Vou dar um tempo para vocês fazerem e a gente já resolve junto. Selecione a alternativa que indica o tipo de condicional na frase abaixo. Essa questão aqui foi de 2015, enquanto a outra, a Ayat dava a condicional que ela queria, que era a terceira, esse aqui ele quer que você descubra qual é a condicional na frase. Aqui, a frase, nós temos que ir diretamente na estrutura dela. Aqui eu tenho o if, já achei o if. Então, o verbo aqui ó, é o increases, aumentar. Ele está com S porque está na terceira pessoa. Está falando do dióxido de carbono na atmosfera. Ó, se a quantidade de dióxido de carbono aumentar na atmosfera, haverá um aquecimento global. Então aqui nós temos o if mais simple present e a segunda frase está com will be, que é futuro. Então qual é a estrutura das condicionais que eu tenho que ter? If mais simple present mais a segunda frase com will. É a zero condicional? Não, a zero condicional vai ser if mais simple present mais simple present. Então não entra. A letra B, first conditional, é o if mais o simple present mais o will. Correto. Letra B. A segunda, aqui nós temos a terceira condicional, que vai ser if mais passado perfeito, e a segunda sentença com would, or could, or might have, mais passado particípio. E a letra D é a segunda condicional. A segunda condicional eu preciso ter o if mais o simple past, mais a segunda sentença tem que estar com would, or could, or should, or might, mais o verbo no infinitivo. Ok? Passando para a terceira e última questão. A terceira questão é da AFA, de 2012. Depois de ler o primeiro item das instruções, marque a opção que completa o espaço, completando a sentença abaixo. Então aqui nós temos, ó, if you want. Aqui eu já sei que é presente, presente simples. Então pode ser tanto a condicional zero ou a primeira. Para ser a condicional zero, aqui tem que ser presente e aqui presente também. Para ser a condicional 1, aqui tem que ser presente e aqui tem que ser futuro. Eu não tenho nenhuma questão com futuro, então eu já risco da lista a primeira condicional. Só pode ser a condicional zero. E aqui, ó, se você quer tornar-se um dublê, você deve exercitar-se todos os dias, regularmente, tá? Aqui é had to, você tinha que. O could e o might é poderia. E aqui o must é o deve. O único que vai completar aqui corretamente é a letra D, o must. Se você quer ser um dublê, você deve exercitar-se todos os dias. Então, condicional 0. Gabarito, letra D. E é isso, pessoal, a nossa aula de hoje das condicionais. Se você gostou, deixe o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e nos vemos nos próximos vídeos.